Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Cariscalarte. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com uma professora da casa que vocês já viram na STAR, já viram em alguns congressos também e também na pós-graduação. Então hoje a gente está com a nossa querida professora Aline Granato. Tudo bom, Aline? Tudo bem, vocês, meninos? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Rafa sempre fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe quando as pessoas estão escutando, né? E hoje a gente está numa semana muito especial, você está escutando isso quando saiu o episódio. Semana passada foi aniversário de Rafael Cariscalarte. Então, passe lá. Oi? Vai ser isso. Parabéns, Rafa. As pessoas podem em qualquer momento ir no seu Instagram, desejar felicitações, energias positivas, é sempre valioso, né, Rafa? Muito obrigado, muito obrigado. Rafa que completou sua idade secreta, que a gente não vai anunciar para não perder uma piada específica, né? Então, chutem a idade de Rafael Cariscalarte, falam para ele, Rafa, eu acho que você tem essa idade. Caras, coloca Rafa Light, entre parênteses, a idade. Exato. Mandei uma enquete aqui, né, no Spotify, deixa aí no comentário. Deixa nos comentários do Spotify, né? Se a gente quer engajamento, esse é um ótimo engajamento. Coloca a idade de Rafael Cariscalarte. Mas, indo para a parte Quem é o mais velho da turma aqui? Exato, da turma toda, a gente é uma enquete longa isso. Não, aqui, nós três. Nós três. Então coloquem aí nos comentários aí para a gente descobrir a percepção que passamos para vocês, né? Vamos ao que interessa, que a gente vai conversar hoje sobre escoliose. Li, antes de qualquer coisa, se apresente para todos aí, fale quem tu és, onde você se formou, com quem você trabalha, quem que é o seu chefe, não, sócio? Então, por favor. Muito bem. Bom, então eu sou a Aline Granato, sou fisioterapeuta aqui em Campinas, São Paulo. Eu me formei em 2009 na PUC de Campinas. Olha só, não, identidade. para mentir a idade. Em 2009 na PUC Campinas. E faz 6 anos que eu tô na equipe do Rodrigo Vasconcelos, na Cinetics Physio. Ele é meu coordenador, meu sócio. E eu entrei nessa área da escoliose justamente quando eu entrei lá na clínica. A clínica, nós somos 15 sócios fisioterapeutas, e há 6 anos atrás nós não tínhamos ninguém que tratasse escoliose de uma forma correta e específica. Então, quando eu fui para lá, eu trabalhava na área de ortopedia, né, desde o meu início da minha formação e etc. Eu sempre fiz cursos na área de ortopedia. Trabalhava com pilates também. E aí o Rodrigo levantou essa bandeira. Aline, o que você acha de você começar as formações em escoliose, estudar sobre isso e você ser a nossa referência aqui no Instituto como uma fisioterapeuta que trabalha especificamente com escoliose. E aí fui atrás dos cursos específicos, né? Então, eu fiz os cursos todos no Rio de Janeiro com a Patrícia Italo Mendes, ela que fez a ponte, né, das escolas europeias para cá, então trouxe os instrutores internacionais. Então, eu fiz o método CIAS, o módulo 1, com o Michele Romano, e fiz a formação completa do método Chirote, que é o método alemão, fiz com a instrutora Sania Schreiber. Ela é uma grande pesquisadora na área da escoliose também. E eu fiz em São Paulo, com o pessoal do BSPTS, que é da Espanha, com o Gary Codes Aristeg, a formação do BSPTS nível 1 também. Então, desde 2018, eu atendo quase que exclusivamente pacientes com escoliose. Em paralelo, com os fisioterapeutas que fizeram os cursos comigo, né, lá no Rio de Janeiro, a gente formou um grupo, né, que chama Tratando Escoliose. Primeiro foi um grupo só um grupo de WhatsApp, que a gente trocava experiências,
né? E a gente começou a ver que muitos pais e pacientes chegavam na nossa clínica com as mesmas dúvidas, com as mesmas crenças, passando, né, fazendo todo o percurso igual, entendendo para outros métodos, fazendo natação, balé, né, outras coisas não tão específicas para escoliose, até chegar na gente. E aí, vendo toda essa, independente de onde a gente estava, né, tem gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, norte a sul do Brasil, todo o paciente chegava do mesmo jeito, né? Então, a gente teve a ideia de começar a montar uma página, né, no Instagram e uma página no Facebook, com essas perguntas mais frequentes que os pacientes chegavam com as dúvidas. E isso foi tomando forma, foi crescendo, e a gente virou uma associação formalizada, né? Então, nós somos uma associação, que é a Associação Brasileira de Tratamento da Escoliose aqui no Brasil, e a gente tem a nossa página que chama Tratando Escoliose, que é uma página que tem esse objetivo de levar a informação de uma linguagem simples, principalmente para pais e pacientes, do que é escoliose, qual é o tratamento correto, o que é mentira, o que enfim, né, o que tem de informações que a gente tem que cortar e começar de novo um cenário diferente de tratamento e abordagem aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. E acho que é um pouco disso, né? A questão que a gente já conversou, estava revendo, a gente viu ontem, o episódio que a gente gravou com a Patrícia foi o episódio 25. Então, cento e Caramba, setenta e poucos episódios depois, estamos aqui falando novamente sobre o assunto, né? três anos, foi isso? 3 anos atrás? A gente Quase. pode falar as mesmas coisas que já faz bastante tempo, né? Então, hoje a gente vai falar até de algumas questões um pouco mais técnicas, né? E eu acho que isso é importante para complementar. Então, vamos deixar o link do outro episódio também lá para vocês também revisitarem, que eu acho que é muito importante. Patrícia é uma das nossas grandes referências, também professora da casa aí, uma pessoa muito especial. Então, a gente tem um time aí muito forte para falar desse assunto, a gente fica muito confortável, né? Então, isso é bacana. E a Aline ganhou esse upgrade, né? Já que ela era nossa aluna da pós-graduação e depois ela virou professora também, né? Então a gente tem bastante coisa, mas vamos começar do começo, né, Lima? Eu acho que assim, a escoliose ela tem essa coisa esteticamente assustadora para qualquer um que se vê, Sim. né? Então, desde a parte física, né, externa e a parte da radiografia e afins, mas eu acho que tem uma grande evolução de entendimento sobre o que é essa escoliose, né? Então, vamos começar pelo básico. Então, quais são essas primeiras informações que são importantes a gente saber sobre o que é escoliose? E o que a gente evoluiu aí de entendimento. Perfeito. Eu vou falar mais ou menos o que a gente fala para os pais e pacientes quando eles chegam, né, na nossa clínica, e a gente faz toda a parte de anamnese, exame físico, e depois a gente tem uma grande parte que a gente tira dessa primeira tratamento, desse primeiro contato com o paciente e família, para a educação, né? Então, até voltando no podcast da Patrícia, o Rafa, acho que levantou um paralelo muito com as dores crônicas e as dores lombares inespecíficas. E eu lembro que em 2018 eu fiz uma aula para os médicos lá do Instituto Wilson Mello e para os fisioterapeutas, era uma aula aberta, e eu fiz esse mesmo comparativo, né, das semelhanças de tratamento e abordagem da escoliose com as dores lombares inespecíficas e as dores crônicas. E um dos pilares para o tratamento é a educação, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que a escoliose, a palavra escoliose, ela é um termo guarda-chuva, e existem várias subclassificações de escolioses, né? Então, a gente tem as escolioses que a gente tem dois grandes grupos, são as escolioses que a gente chama de escolioses estruturais e as escolioses funcionais. Né? As escolioses funcionais são as escolioses que a gente sabe o porquê que ela aparece, a gente chama de postura escoliótica, que seria um side shift numa dor lombar aguda, né? Então, o paciente, ele admite uma postura escoliótica, né, que é uma postura mais lateralizada, devido a uma dor, né, devido a uma causa secundária. A gente, avaliando isso, detectando essa causa secundária, você trata essa causa secundária e o paciente volta nesse alinhamento corporal e estrutural normal. Então, ele não tem nenhuma alteração na estrutura das vértebras e discos intervertebrais.
Outra causa mais comum das escolioses funcionais são as diferenças de membros inferiores bem discrepantes, né? Então, você tem uma postura escoliótica por causa dessa diferença de membros, você melhorando, né, colocando calços, sapatos ortopédicos, você alinha, né, essa diferença de membros e você tem, então, o alinhamento da coluna novamente, sem nenhuma alteração estrutural. Já as escolioses estruturais, né, como o próprio nome diz, você tem alterações na estrutura das vértebras e discos intervertebrais. 80% dos casos das escolioses estruturais são as escolioses que a gente chama de escolioses idiopáticas, né? O nome idiopático significa sem causa aparente. Então, a maioria dos pacientes que chegam na clínica são pacientes com escoliose idiopática. E aí o tratamento de escolioses idiopáticas e de escolioses congênitas e neurológicas e até o curso da história natural da doença são diferentes, né? Então a gente saber isso e detectar isso é um primeiro passo para a gente abordar esse paciente de forma correta. E aí, então, quando a gente tem uma escoliose, você quer falar? Pode falar. Não, fica à vontade, fica tranquilo. Então, você abriu o microfone, me fala, tá? Se eu me perder aqui no raciocínio. Então, as escolioses idiopáticas, ela tem, então, uma alteração estrutural, e essa alteração estrutural, quando a gente vê uma radiografia, a gente vê a radiografia num plano bidimensional, né? Então, Uhum, a gente vê a escoliose e a gente normalmente, né, leigamente fala que a escoliose, ela é uma alteração das curvas no plano frontal, né, as curvas laterais. uhum. E a escoliose idiopática, ela é, na verdade, uma alteração tridimensional. Então, a gente fala que a alteração é uma alteração como se fosse uma escada em caracol, uma espiral, né? Então, ela vai atingir todos os planos de movimento do paciente. Se a gente pudesse ver o paciente de cima, né? Eu até brinco com os pacientes, arrancar a cabeça deles, olhar eles de cima, a gente veria, então, esse formato de caracol, né? Então, Uhum. a abordagem específica, ela precisa trabalhar nos 3 planos de movimento também. Então, acho que basicamente é isso, né, a gente entender o que que é escoliose, saber que escoliose é um termo, heterogêneo, e a gente Uhum. tem então, classificações diferentes de escoliose e dependendo da escoliose que tá na sua frente, você vai ter uma abordagem e uma história natural de evolução da condição diferente também. Perfeito. E aí, como essa estética, né, essa acho que a aparência da escoliose, ela é muito clara em várias situações, né, a gente tem um pouco dessa questão em relação aos graus, mas quando a gente fala de diagnóstico, para fechar o diagnóstico realmente, se ela é estrutural ou não, precisa, além de um exame, né, assim, um profissional específico, o fisioterapeuta pode fazer esse diagnóstico, como que fica essa parte da detecção, né? A gente entende que varia bastante com a Perfeito. questão do grau de idade, mas essa parte de avaliação, diagnóstico, detecção, como que é o padrão ouro que a gente tem hoje em relação a isso? Perfeito. Na avaliação física, a gente vê as assimetrias de tronco, né, então você vai ver o paciente, é aquela avaliação que em outras patologias a gente não faz muito sentido mais ver, né, postura de frente, lado direito, lado esquerdo, de costas. Na escoliose isso é muito importante, né, a gente tira a foto para documentar o paciente, estudar o caso e realmente ver a evolução do paciente com essas fotos de postura. Então, existem várias assimetrias corporais que são bem características da escoliose estrutural. Então, diferença de ombros, diferença de volume de costelas, de escápulas, de ângulo de Thales, né, de cintura. E o sinal patognomônico da escoliose estrutural, a gente vê na avaliação física no teste de Adams, né, que Uhum, é juntar os pés e as mãos dos pacientes e pedir uma flexão de tronco à frente, que aí você vai ver então as gibosidades, que é a rotação do tronco, que é um sinal dessa torção, que é um componente da escoliose estrutural, dessa alteração tridimensional. Então, quando a gente porque, assim, alterações estruturais do nosso corpo, ninguém é simetricamente perfeito, né, todo mundo uhum. tem um ombro mais alto que o outro, cintura um pouco mais marcada de um lado, rotação de pelve, que isso é normal, né, ninguém é perfeito, acho que nem Gisele Bündchen. Então a gente só pensar nessa questão, nesses padrões,
não fecha um diagnóstico de escoliose estrutural. Então, o teste que a gente vê, um sinal patognomônico da condição, a gente vê essa torção, né, de tronco que a gente vê no teste de Adams. E aí, Uhum. para a gente diferenciar a escoliose idiopática das outras escolioses, que são as neurológicas e as congênitas, é um diagnóstico por exclusão, né? Então, as congênitas e as neurológicas, você vai ter alterações diferentes no exame de imagem, né? Então, por exemplo, as congênitas, você tem má formação das vértebras, né? Então, aí você já consegue fazer esse diagnóstico específico. As neurológicas, você vai ter uma doença neurológica associada à alteração da escoliose. Então, excluindo as neurogênicas e as neurológicas e as congênitas, a gente tem, então, as escolioses idiopáticas. Okay? Então, o padrão ouro no teste físico, o teste de Adams e a radiografia, para a gente excluir as outras causas e ter o diagnóstico específico da idiopática. Perfeito. E eu acho que interessante, né, a gente até aprofundar nisso, como a gente tem o exame de imagem, que ele é um grande transversal, né, um estudo como se fosse um estudo transversal, a gente não tem nada sobre antes e depois, como que aquilo vai evoluir, né, então a gente vai ter que ter algumas outras características do paciente para saber, principalmente, acho que esse acompanhamento. Então, acho que é aquela questão, né, primeiro a detecção em si, e depois entender todas as características do paciente que possa influenciar no prognóstico, evolução da curvatura e tudo mais, né. Mas aí uma pergunta um pouco Uhum. mais detalhada, mais uma curiosidade mesmo, a radiografia por si só fala tudo o que se precisa, ou algum exame de imagem mais evoluído, como a característica da estrutura, né, tem suas questões, se a gente precisaria de uma tomografia, de alguma ressonância, tem algum outro tipo de exame, quando a gente fala da idiopática especificamente? Não, o padrão ouro para a idiopática é a radiografia. A gente tem, os médicos eles pedem a tomo ou a ressonância para exclusão de alguma outra red flag, Uhum, mas normalmente é a radiografia mesmo. Hoje em dia a gente tem um outro exame que aqui no Brasil, se eu não me engano, tem 2 máquinas só aqui no Brasil, uma fica em São Paulo, que chama EOS. Ela é uma máquina de radiografia, só que ela tem uma emissão de radiação, se eu não me engano, 97% menos de radiação, de raio-x do que as radiografias, né. E a imagem dela é uma imagem muito linda, porque ela consegue, captar, várias imagens em 3 dimensões. Então você tem a radiografia normal, e depois eles fazem uma imagem tridimensional em vários planos, né. uhum, E ela já vem com todas as medidas de ângulo, vem com todas as especificações de vértebra ápice, vértebra limite inferior, superior. É maravilhoso, é um exame lindo, só que ainda não acessível, né, pensando nas condições do Brasil, ele é um exame ainda pouco acessível, ele é caro, até uhum. mesmo, não os planos de saúde, eles não cobrem ainda esse exame, então é um exame que tem que ser no particular, mas é lindo, né. Mas pensando em praticidade, em realidade do Brasil, é a radiografia mesmo. E aí Perfeito. ele nos dá assim, a radiografia, além de ser importante pro diagnóstico, ele vai ajudar a gente na classificação dessa curva, então saber se é uma curva leve, moderada, severa, se é uma curva principal torácica, lombar, e todas esses sinais radiológicos, eles vão nortear o nosso caminho para o tratamento, né. Uhum. Então, a gente vai tratar esse paciente só com observação e fisioterapia, ou então essa é uma curva que já precisa de um colete associado à fisioterapia, ou é uma curva que ela já está num grau muito elevado e a gente precisa fazer a cirurgia, né. Então, eh, além disso, né, além do diagnóstico, você tem então como classificar essa curva e nortear o tratamento da fisioterapia ou o tratamento cirúrgico. E tem outros sinais radiológicos que a gente precisa também, observar na radiografia, não só na panorâmica, mas na radiografia de punho e mão, que são sinais para a gente ver maturidade esquelética do paciente, que também é muito importante para a gente também nortear esse tratamento.
Por quê? A escoliose, ela tem um caráter evolutivo, né, então a história natural da condição é progressiva, né, então se a gente deixar a escoliose quietinha, sem tratamento, o curso dela é a evolução, na progressão da curva. Só que essa progressão de curva, ela acontece enquanto o paciente, ainda está numa imaturidade esquelética. Uhum. Então, a gente trata muito, né, a maioria dos nossos pacientes são pacientes crianças e adolescentes, né, e a gente tem como objetivo evitar essa progressão da curva e, consequentemente, evitar uma cirurgia de coluna. Então a gente nas radiografias de punimão, de quadril, a gente tem alguns marcadores ósseos que vão falar para a gente qual que é a idade, né, a maturidade esquelética desse paciente, para falar: olha, a gente tem condições de tratar essa curva e evitar essa progressão. A gente tem condições de usar o colete, né, nessa fase que você está. Ou então, olha, você tem uma curva de 25 graus, por exemplo, uma curva leve para moderada. Você já fechou o seu crescimento, né, o seu crescimento ósseo e, consequentemente, a progressão da curva, ela ou é nula, ou ela é muito menor do que quando o paciente está, imaturo. Uhum. Então, muitas vezes o paciente não precisa de tratamento quando ele chega já numa maturidade esquelética. Se ele não tem nenhum desconforto estético, os métodos específicos da escoliose não vai ter muito sentido o tratamento depois dessa maturidade. Uhum. Então, os sinais radiográficos, eles nos dão bastante norte para saber como conduzir esse paciente que chega na clínica. Perfeito. Eu acho que é muito interessante, assim, né, porque quando a gente fala da escoliose, a gente foca muito na estrutura, e com certeza tem questões de sintomas que o paciente pode ou não sentir, né. Eu acho que é muito bom a gente deixar muito claro para a gente ir para uns próximos tópicos, a relação, né, da curvatura, da escoliose e dor, né. A gente tem essa questão do paciente apresentar dor ou não, qual que é essa questão, porque depois, quando o paciente está com esse esqueleto mais maduro, né, muitas vezes ele também já se queixa, fala assim: "Não, mas é porque eu tenho uma escoliose", e aí, como isso não O foi senso comum. desmistificado, né. O Oi? senso comum é o senso Uhum. comum é atribuir quem tem escoliose acha que vai ter dor ou justifica qualquer dor na coluna por escoliose. Exato. Então, o que Enfim, que as evidências trazem dessa relação de dor e curvatura ali? Já vai começar com assuntos polêmicos, né. Achei que a gente nem ia falar sobre isso. Já que a gente está aqui. pauta Vamos livre, pauta conversar, livre. Ah, vamos conversar. assunto leve a gente vai no bar. Ah, boa. Não, assuntos complexos também a gente tem no bar. Verdade, verdade. Mas enfim, bom, a escoliose, ela não é uma condição que ela, tem uma causa, você vai ter relacionado sempre dor com a escoliose, né. Então os estudos mostram que realmente, até mesmo para detecção da escoliose, como ela é uma condição assintomática, né, o paciente ele não tem limitação funcional e raras vezes o paciente tem dor, né, então é muito difícil esse diagnóstico, porque é uma criança que está crescendo sem nenhuma queixa, né, sem nenhuma disfunção funcional, sem nenhuma queixa de dor, e, normalmente quando o paciente ele chega pra gente, ele já está com uma escoliose moderada para severa, porque aí é onde a gente tem as alterações, estruturais e cosméticas, né, de estética mais aparentes. Aí o pai vê, ou uma tia que faz muito tempo que não vê, acaba vendo essa gibosidade e etc, né. Então, eh, a associação de escoliose com dor, ela não é uma associação, eh eh, linear, né, então tenho escoliose, eu vou ter dor sempre. Existem alguns pacientes que chegam com dor para mim, só que é uma dor muito pontual, às vezes não relacionada com a escoliose. Uhum. Então, dor e escoliose não é algo que está sempre andando, de mãos dadas. Pensando em qualidade de vida e função na fase adulta, tem um estudo da JAMA de 2018, que avaliou pacientes, com escoliose na fase adulta e um grupo de pacientes sem escoliose na fase adulta. Então foram feitos vários questionários de qualidade de vida e função, e eles viram que existe uma porcentagem
maior de pacientes com escoliose na fase adulta, que tem dor lombar, tem queixa de dor lombar, porém, o nível de função e de dor é semelhante aos pacientes, sem escoliose, né. Então, é uma dor que é uma dor leve, né, e em questão de função, eles têm o mesmo nível de função do que os pacientes sem escoliose. E aí, assim, aqui a gente pode ter licença poética de falar o que pensa, né. Lógico, só Pode? deve. Esse estudo foi, então, um estudo de 2016 ou 2018, que, pegou, prontuários de pacientes de 50 anos atrás com escoliose e foram ver os pacientes, né, em 2018. Então você imagina qual que era o cenário, dos pacientes com escoliose há 50 anos atrás. Quais eram as informações que eles tinham e quais eram, os tratamentos que eles tinham disponíveis, né. E aí a gente fala sobre essas questões nocebo do profissional da saúde, né, Uhum. que a gente vê isso muito nas dores, lombares e a gente também vê na escoliose, né. Então, muitos pacientes eles chegam com essas preocupações. Os adolescentes não, né, que adolescente não tá nem aí com o futuro, né. É aqui o presente agora, dane-se o futuro. Mas os pais, né, a grande preocupação dos pais é isso: como é que vai ser a vida do meu filho, na fase adulta? Ele vai ter condições de trabalhar com o que ele quer? Minha filha vai poder engravidar? Ela vai ter muita dor nas costas e ela vai ser incapacitada de fazer as coisas que ela gosta, o esporte que ela gosta, né. Então, quais eram as informações que esses pacientes tinham? Hoje em dia, a gente vê que muita gente chega com essas informações que são informações nocebo, né. Você não pode fazer atividade com impacto, a sua curva ela a sua coluna é torta e cuidado que na fase adulta você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você vai ter muita dor porque sua coluna é torta, né. Então imagina as crenças que esses pacientes por 50 anos não desenvolveram e mudaram seus hábitos de vida, para Uhum. chegar numa fase adulta com essa porcentagem de dor maior, né. Então, não está claro ainda o porquê que esses pacientes com escoliose têm, dor nas costas mais do que os pacientes sem escoliose. E agora, assim, né, eu pesquisando sobre essa questão de dor na fase adulta, porque está muito agora, assim, você vai ver na SOSOT, que é uma sociedade internacional de tratamento conservador da escoliose, e os grandes experts estão focando muito na escoliose do adulto, né. E, usando muitos métodos específicos para escoliose para tratar pacientes com dor na fase adulta. E aí, um último artigo que eu vi falando sobre essas questões da parte biopsicossocial no tratamento de pacientes com escoliose também. E como conclusão, falando que realmente é inconclusivo, né, o porquê que os pacientes com escoliose na fase adulta têm mais dor, e que seria legal essa junção, né, de tratamento, tanto falando nas abordagens biopsicossociais, né, e a neurociência da dor, e juntar com os métodos específicos para tratamento da escoliose, para a gente ver o que acontece com esses pacientes, né. Então, ainda é incerto. Eu, na minha prática clínica, os pacientes adultos, que vêm com queixa de dor nas costas, ó, o paciente normalmente os médicos, como sabem que eu atendo escoliose, paciente com dor lombar e tem escoliose associado, eles mandam para mim, né. Só que a queixa principal do paciente é dor nas costas, então toda a minha avaliação é pautada na nossa avaliação de dor lombar, né. A escoliose fica em segundo plano. E a maioria das minhas abordagens são abordagens para dores lombares inespecíficas, para dor crônica. E eu tenho Uhum. muitos bons resultados, né. Eu só atendo paciente, adulto com os métodos específicos para escoliose, quando o paciente chega para mim e a queixa principal dele é uma queixa estética. Aí sim a gente tem também resultados muito legais. Por quê? Apesar da gente não conseguir mudar a estrutura da curva do paciente adulto, esteticamente a gente consegue muita melhora, né. Então, por fora você consegue muito mais simetria, melhora de assimetria de coluna, de ombros, etcétera. Mesmo que lá dentro a coluna se mantenha com a mesma estrutura, com o mesmo grau de cobre, etcétera, esteticamente a gente consegue, resultados muito legais com os métodos específicos. Mas, pacientes com dor, eu ainda abordo eles, pensando,
Entendo a linha de raciocínio de dor na coluna, de dor crônica, enfim, e os seus dados são maravilhosos. E Uma semelhantes aos pacientes sem escoliose, né. uma dúvida aqui, Aline, assim, eu me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que muitas crianças que talvez tenham algum grau de escoliose, né, muitas vezes por estarem fisicamente ativas, talvez, enfim, ocultem isso ou acabem mitigando um pouco o desenvolvimento. E a gente está vivendo uma pandemia aí de inatividade física, né, na infância, adolescência, todos os estudos aí que a gente vê de dor crônica em crianças, né, e adolescentes estão mostrando que, enfim, né, os números estão aumentando de uma forma alarmante e vários fatores relacionados ao estilo de vida parecem estar envolvidos, né, com isso. Então, assim, qual que é a tua visão sobre isso, assim, ou o que está sendo discutido sobre isso? Essa mudança de comportamento, estilo de vida da criança, talvez esteja mostrando mais ou deixando, né, processos de escoliose mais aparentes, né, ou gerando mais incapacidade, enfim, né, alterações estéticas. Tem alguma relação, assim, que você vê nisso? Espera aí que tá rolando latidos, vocês estão ouvindo os latidos ou não tá pegando? Não, tá bem. Não? Então beleza. Então vou continuar. Rafa, essa questão da inatividade física, primeiro, atividade física não é tratamento para escoliose, né. Mas tem também um estudo de 2023 que correlaciona, a atividade física com uma melhora, no tratamento dos pacientes, com escoliose. Não que ela vá tratar a escoliose, mas você acho que os benefícios da atividade física no adolescente, eles são inúmeros, né. O último guideline da SOSORT, ele preconiza que o paciente tenha uma atividade física, em paralelo com o tratamento da escoliose. O que eu vejo na minha prática clínica é que os pacientes que têm uma atividade física regular, eles têm uma consciência corporal e eles entendem muito mais a qualidade do exercício dele é muito melhor do que o paciente sedentário. E o engajamento e o laço terapêutico também, né, o entendimento do adolescente de que ele precisa fazer o exercício, ele precisa ter frequência, e ele precisa ter, a repetição diariamente para ele é o ator principal do tratamento, na engrenagem, né, então ela é a engrenagem, o paciente é a engrenagem principal. O paciente que tem uma atividade física em paralelo, eles têm esse engajamento maior. Pensando na questão estética ou então, tipo, pacientes sedentários têm uma maior probabilidade de aparecer a escoliose, não existe, acho que essa correlação, né. A escoliose, ela tem, então, essa questão idiopática. O que a gente sabe eh, o que se estudam, né, sobre o porquê que a escoliose aparece em alguns pacientes e outros não, tem muitas questões genéticas, né, envolvidas. Eh então, a inatividade, eu acho que não tem uma relação, em paralelo, assim, pensando, tipo, o paciente que é mais inativo, ele tem maior, prevalência de desenvolver escoliose do que os pacientes ativos. Legal. Não tem isso. Acho que eu respondi sua pergunta, né. Sim, sim, sim. Respondeu. Então, dentro desse comentário do Rafa, acho que é muito importante porque os estudos longitudinais, eles têm uma dificuldade por si só, e assim como você falou, né, os estudos antigos e esse acompanhamento, né, a forma que é feita, entender se a gente tem na literatura bem esses fatores externos que influenciam na progressão da curvatura, né. Na Então você progressão falou da muito curva. bem da questão interna, biológica, né, aonde você faz detecções e vai entendendo se você tem potencial ou não, né, de controle, vou chamar assim, dessa curva, da progressão. Uhum. O que que a literatura tem desses fatores externos aí que podem realmente ser modificáveis para influenciar positivamente na curvatura? O que a gente sabe de fatores de progressão de curva, ainda eu acho que são coisas mais internas, né. Uhum. Então, quais são os fatores de progressão de curva que a gente consegue detectar na avaliação física, que vão dar um norte pra gente, porque, assim, a escoliose, como ela ainda tem muitas coisas que a gente não sabe,
às vezes ela surpreende a gente positivamente ou negativamente. Porém, a gente tem alguns pontos de fatores de progressão que a gente consegue detectar na avaliação para falar, olha, essa é uma curva que ela não tem tantos fatores de progressão, ela é um pouco mais boazinha, ou então essa curva é uma curva que ela tem um cluster, né, de fatores de progressão que a gente tem que tomar mais cuidado com ela, tem que olhar ela mais de perto. E pode ser que mesmo com todas as forças que a gente faça, né, de tratamento, ela vá progredir para uma cirurgia, né? Então, esses fatores de progressão é a fase de crescimento do paciente, né? Então, quanto antes essa escoliose ela aparece e ela é detectada, né? Então, se você tem uma curva que aparece na primeira infância, ou com 4, 9 anos, você tem uma janela maior de imaturidade esquelética, né? Uhum, Com a escoliose já ali estruturada. Então, se a gente tem uma progressão de curva que depende dessa imaturidade esquelética para crescer, né, para progredir, você vai ter, então, uma maior chance de progressão conforme você tem o início mais precoce do aparecimento da escoliose. Então, quanto antes ela aparece, mais chance ela tem de progredir. perfeito. É, ou que aí isso também está relacionado com aqueles fatores radiográficos que a gente viu, né? Então, a radiografia de punho e mão vai dar o sinal de Sanders, né? Que a gente vai ver, então, a maturidade esquelética de 0 a 7, o Richter de 0 a 5. Então, quanto mais imaturo esqueleticamente a gente tem esse esqueleto, né, do paciente, maiores as chances de progressão também, que está correlacionado com a idade. Uhum, Os ângulos de Cobb, né, que o ângulo de Cobb, então, é esse ângulo no plano frontal que o paciente tem, que a gente consegue medir esse ângulo. Ângulos de 30 graus a 50, a gente já fala que é uma curvatura que tem um maior índice de progressão, né? Então, uhum. curvas maiores têm maiores chances de progredir. Então, são todos fatores intrínsecos, né? Sim, sim. A gibosidade também, né? Então, o quanto você tem de rotação de tronco. Se você tem uma gibosidade maior que 10 graus, você também tem, então, essa progressão maior. Enfim, acho que é só mais as questões intrínsecas, né, que vão Uhum. dar essas progressões de curva. As questões mais externas, a gente não tem nada na literatura, pelo menos que eu saiba. Perfeito. Vou aproveitar e eu acho que tem uma parte interessante quando a gente fala dos estudos longitudinais, né? Que é um pouco mais ou menos o que a gente falou de crenças. E eu acho que essa crença vai desde o terapeuta até o paciente, né? Então, você falou desse estudo que fez há 50 anos atrás, quando você pensa nisso, as informações realmente elas mudaram muito, né? E eu acho que para a gente ver um cenário diferente, precisa de uma evolução muito grande daqui, sei lá quantos anos, para modificar tanto os profissionais, quanto modificar e chegar isso na camada dos pacientes, né? Então, eu vejo essa mudança de cenário não tão em breve, né? Não sei como é que tá, como vocês estão enxergando, porque tem uma sociedade que consegue realmente fazer uma movimentação dessa, vou dizer, maior, né, em larga escala, mas ao mesmo tempo tem uma mudança, porque a escoliose é esse lugar que a gente sabe que a estética realmente importa, né? A questão Uhum. postural, o alinhamento em si, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem muitos profissionais que trabalham com isso que ainda são muito ligados à postura, independente se é escoliose ou não, né? Então eu Uhum. acho que tirar essa raiz, esse raciocínio estrutural do fisioterapeuta e dos profissionais ainda tem uma grande dificuldade, né? Então eu queria só entender como é que você percebe esse cenário dos profissionais que são que trabalham com escoliose, até porque a formação em si deles é um pouco mais padronizada, pelo que eu entendo, né? Então, como é que fica Uhum. essa questão do cenário dos profissionais e essa geração de informações que são negativas, vamos pensar assim, né? Isso está mais padronizado, isso é melhor caminhado, né? Como que está esse cenário em si? Também outro assunto polêmico. Total. A gente não deixa chamou aqui para falar de, né? Coisas leves. Vou falar também da minha experiência com colegas da área. Eu acho que do Uhum, mesmo jeito também que existe essa mudança de mindset, de conhecimento na área
da dor lombar, né, específica, da dor crônica, que a gente está passando por esse movimento agora, né? A gente tem muitos profissionais, muitos terapeutas que entendem sobre a neurociência da dor, que abordam o paciente na questão biopsicossocial, e a gente tem médicos também entendendo sobre isso, né? Tirando essa questão, essa visão mais biomédica e entendendo esses outros fatores na abordagem do paciente, até mesmo para fazer cirurgia, indicar uma linha de tratamento, etc. Eu vejo que a escoliose, ela está alguns passos para trás, né? Uhum. Existe um movimento, sim. Primeiro, eu acho que, antes de mais nada, a abordagem específica, o tratamento específico da escoliose aqui no Brasil é muito novo, né? Então, o acesso do fisioterapeuta a esses cursos é uma coisa que realmente aconteceu há 6 anos atrás, né? Eu fui a primeira turma do Chirote a ter formação aqui no Brasil, Uhum. né? Pelo que eu conheço do pessoal da escoliose, quem fez formação fora e trouxe essas formações aqui para o Brasil antes da Patrícia trazer e depois as meninas de São Paulo trazerem os métodos específicos para cá. Tem 2 meninas em São Paulo que têm experiência maior, acho que há mais de 10 anos com escoliose. A Patrícia, né, Uhum. também, que foi fazer a formação na Itália, e uma fisioterapeuta em Belo Horizonte. Então, agora que essas formações elas estão mais acessíveis para o fisioterapeuta, para um tratamento específico para a escoliose, que ainda é uma visão muito estrutural, né? Uhum. Apesar da gente abordar da forma correta o paciente, ainda é uma visão muito estrutural. Eu vejo que eles são muito tecnicistas, né? Uhum. Então, eu me formei no método Schroth, me formei no método BSPTS, eu vou tratar a escoliose, tanto o paciente que tem o objetivo de não progressão de curva, quanto um paciente adulto que está com dor, ele tem escoliose, o método é esse, né? Então, eu só vou tratar dessa forma. Ou então associa muito a questão biomecânica também, né? Então eu vejo alguns colegas próximos que ainda têm uma visão ainda muito biomédica, né? Muito estrutural das condições e da abordagem do paciente. Então, é algo que eu, particularmente, tenho movimentado para essas pessoas que estão mais próximas de mim, né, nessas discussões de caso que a gente tem, etc., abrir a cabeça e entender que a gente trata o paciente, né, e não a escoliose. E que a gente precisa ter um conhecimento além das técnicas, né? A gente estudar neurociência, a gente estudar outras abordagens de tratamento, pensando, por exemplo, na minha área, que é a área ortopédica, eu acho que é imprescindível para a gente ter um maior número de ferramentas na nossa caixinha de ferramentas, para quando o paciente chega lá, a gente, opa, é um paciente com escoliose, tá, mas o que ele tem de queixa principal? Realmente, eu vou ter que avaliar ele na postura, tirar foto dele para ver a simetria de tronco, será que é realmente isso que está causando a dor do paciente, né? Então, eu acho que é, é, a gente está muitos passos atrás, porque a gente ainda está aprendendo a tratar a escoliose de forma específica, e, em paralelo a isso, a gente precisa continuar estudando coisas além, ao entorno da escoliose, da questão biomecânica da escoliose, né? Então, estamos ainda engatinhando nessa linguagem, que é uma linguagem mais abrangente, né? Mas temos esperanças de um mundo melhor, e depende de nós, né? É isso, o quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente mostra nossos resultados, quanto mais a gente fomenta a questão científica, a gente vai criando uma base sólida para a gente mostrar para a comunidade da área da saúde que a gente tem resultados com X, Y, Z, com a junção de X, Y, Z, né? Então, estamos engatinhando ainda nesse quesito, mas depende muito da gente não esperar as coisas acontecerem, ou então, nossa, o médico um dia viu alguma coisa e vai ele mesmo fazer algo específico, vai mandar para a gente, ao invés de mandar para a natação, vai mandar para o PSSE, né, para alguém que trabalha com escoliose. Então, depende da gente se mostrar, né?
E eu acho que a questão científica, ela é extremamente importante, né, e não só falar da sua prática clínica. Então, até mesmo a questão científica na área da escoliose, das abordagens específicas, elas têm evoluído muito, né, então a Sânia Schreiber, que é essa instrutora que veio para cá, ela, tem feito estudos muito legais, e a gente sabe hoje em dia que a gente pode mudar o curso da história natural da doença, da escoliose, Uhum. com os métodos específicos. Mas ainda tem vários gaps aí que a gente precisa estudar, então são várias janelas aí de oportunidades para a gente desenvolver ciência. Perfeito. Aline, eu tenho uma dúvida, assim, na verdade, vou contextualizar só para eu conseguir falar ela. Eu acho que o Brasil tem uma longa história cadeísta, né? E talvez a gente seja, fora a França, um dos países que mais teve influência de todos os métodos aí que derivaram, né, da Mézières e por aí vai. E Uhum, o RPG, especialmente, ele é muito forte aqui. sim. Escutando você falar isso, assim, me vem um paralelo um pouco do que é o CFT, sabe? O CFT, poxa, uma abordagem super legal, com eficácia comprovada, uma boa qualidade de evidência, mas, assim, eu não diria, não é nem esse ponto de, talvez o CFT seja para poucos terapeutas, não é nem esse meu ponto, é tão, ele puxa algo tão à frente, né, do que o senso comum traz, que talvez, assim, proporcionalmente, pouquíssimos profissionais vão entender que ali é o caminho, sabe? Aí, Uhum, voltando para a escoliose, assim, toda essa história do Brasil com o RPG, com outras técnicas cadeístas, proporcionalmente hoje, assim, é recente essa formações aqui, os métodos específicos no Brasil, mas eu diria que as pessoas, os fisioterapeutas sempre disseram que sempre atenderam escoliose. Então, proporcionalmente, assim, como é que tá isso em termos de mercado, sabe? A maior parte das pessoas que hoje se diz atender escoliose usa métodos cadeístas ou você diria que os métodos baseados em evidência hoje estão mais dominantes ali em quem trabalha com isso? uhum, uhum. É difícil falar isso para você, Rafa, porque eu tô cercada de fisioterapeutas que são formados Não, no método, né, como, a gente tem a associação, um dos quesitos para entrar na associação é você ter essa formação, né, você ter essa formação, original de uma das escolas, europeias que tem essa evidência comprovada. Então só que muitos desses fisioterapeutas vieram, desses cursos, de EDR, RPG e tudo mais. Então, está enraizado, isso na prática clínica deles. Então é difícil você quebrar, uma coisa que você está trabalhando há 20, 15 anos e você ter essa mudança mesmo, né. Acho que é uma questão mesmo de você se permitir, você ter a humildade, e entender que, cara, o que eu usei até agora era o que eu tinha de disponível, né, aqui na minha prática clínica, e existem, métodos que são melhores e mais comprovados cientificamente para essas abordagens, né. Então, é isso, acho que é um movimento pessoal, né, você ter essa humildade de falar: "Olha, é o que eu tinha até então, eu fiz o meu trabalho com o que eu tinha de experiência, existem outras coisas agora que são, tem comprovação que são superiores em questão de resultados, de desfecho, e estudar, né, ir atrás de estudo e de mudança de comportamento mesmo, como profissional. Existem muitas pessoas ainda que né, falam que atendem e trabalham com escoliose, com pilates, né, com RPG, mas porque ficam engessados nessa, né, no "a minha prática funciona". Se Uhum. você vê um paciente com escoliose que vai para um RPG ou para um pilates, esteticamente ele vai ter melhoras, né, a maioria das vezes, dependendo da severidade da curva e dos fatores de progressão menores, você tem, externamente, uma melhora estética. Mas se você tá falando que é um paciente adolescente e o objetivo principal nosso com o tratamento é evitar a progressão de curva, você não está atendendo da melhor forma possível, né, que tem disponível no mercado hoje em dia.
E aí você vê a melhor estética, você não tem o conhecimento de ver de ter radiografias a cada 6 meses, a cada 9 ou 12 meses, avaliar essa radiografia de forma correta para você ver ou não essa evolução. Então você acha que seu método funciona, porque a sua prática clínica te mostra isso externamente, né. Então, de novo, acho que depende muito de nós, né, das associações, dos profissionais que têm essa formação correta, se mostrar, né, e mostrar que existe um novo caminho. E em outro ponto, os profissionais que têm uma coisa engessada se abrirem a essas novas, descobertas da ciência. E eu acho esse comentário muito importante do Rafa, né? Porque quando a gente fala dessa questão clínica versus científica, a gente entender qual que é o desfecho primário, ele é muito importante, porque dentro do que eu entendi, todas as técnicas têm como foco a questão estrutural, mas quando a gente fala Uhum, dos desfechos clínicos, né? Dor, função, qualidade de vida, não necessariamente essas técnicas vão, como desfecho primário, fazer isso, né? Então, fica um olhar diferente do que o clínico quer, uma questão estética que ele vê externamente, e o pesquisador olhando de uma outra forma. Então, assim, é como se você comparasse banana com maçã, você não está comparando as mesmas coisas no final, né? Então, tá cada um uhum. validando as suas informações por vias e desfechos diferentes, o que eu acho que dificulta de ir na mesma direção, né? Então, se a gente estivesse falando do mesmo desfecho e as pessoas estivessem realmente conseguindo fazer um comparativo, facilitaria muito para saber se está na direção que precisa ou não, por diversas vias, né? Então, acho que isso é extremamente relevante. Li, se você quiser fazer um comentário sobre isso também, fica à vontade. A gente está nos momentos finais e fica à vontade também para falar qualquer questão em relação ao tratamento ou que a gente não conversou, para a gente fazer um fechamento e depois a gente falar um pouquinho até do Congresso Escoliose, que é um dos motivos do podcast também, divulgar Uhum. o evento de vocês. Então, fica à vontade aí para fechar um pouco aí essa temática. O que você falou da questão do desfecho, eu acho que, o olhar do clínico, na verdade, é isso, a falta de conhecimento, né, tratar a escoliose com o que você aprendeu na faculdade, que é uma coisa muito pobre, né, e você não ter esse movimento de realmente colocar na sua prática clínica a evidência científica, né. Uhum. Então é mudança mesmo de comportamento do profissional. Então eu vejo que muitas vezes essa melhora estética que o profissional está vendo é uma falta de conhecimento do que é a escoliose realmente e qual que é o seu objetivo com o tratamento, né. O objetivo do paciente, né, voltando, sempre a maioria das vezes um adolescente, ele não está nem aí para o ângulo de Cobb, se ele vai fazer cirurgia, imagina, cirurgia que nada, né. Ou então cirurgia, beleza, eu vou deitar na maca, eu vou acordar com a coluna nova, já era, bora, né. Então o paciente em si, normalmente ele vem ou com queixa zero, né, então eu sempre, na verdade, pergunto para o paciente: "O que que você está fazendo aqui?", né. Então, primeiro para a construção do laço terapêutico, né, o pai e a mãe chega na clínica já vomitando, querendo eles falarem, eu falo: "Calma, a gente está aqui por causa da fulana, se apresenta, quem é você, o que que você gosta de fazer, tal, 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 por que que você tá aqui?". Muitas vezes o paciente fala assim: "Não sei, porque minha mãe mandou", né, então, ou então ela fala sobre a escoliose e quando você fala assim: "Você se incomoda com a sua escoliose?", muitos pacientes dizem: "Não", e alguns pacientes falam: "Eu me incomodo com a minha estética, minha cintura é mais marcada aqui, meu ombro é mais alto aqui, quando eu coloco uma blusinha, eu não gosto desse negócio mais alto aqui desse lado". Então sempre é um desconforto estético do paciente. Uhum. Mas é isso, o objetivo nosso, claro que a estética ela vai estar envolvida, porque é o objetivo do nosso paciente, só que a gente tem que ter o entendimento da escoliose, da questão da progressão da curva e entender que a gente está aqui também para não deixar e evitar que essa curva progrida para uma questão mais severa, até estética, né, ou então evoluir para uma questão cirúrgica. Então eu acho que o fisioterapeuta olha e quer, né, o desfecho dele está relacionado com o tanto de conhecimento que ele tem, com a patologia. Então é isso, a gente, né, o que vocês
batem na tecla sempre, em qualquer podcast, com as pós de vocês, etc. É juntar, você ter a sua prática clínica baseado em evidência. Acho que isso é o caminho para a gente falar a mesma linguagem, né? E aí, posso falar já do congresso? Por favor, fique à vontade. O que acontecerá nesse congresso? A gente vai ter em Campinas, agora em abril, dia 12 e 13 de abril de 2024. Então, vai ser uma sexta e um sábado. Um congresso que chama Escoliosis Day. Então, vai ser a segunda edição dele. A primeira edição foi ano passado, 2023, em janeiro, em Recife. A gente teve um corpo clínico muito legal. Eu não fazia parte da comissão, né? Eu fui convidada para ser a diretora da região Sudeste, né? Então, o primeiro foi no Nordeste. Teve a presença da doutora Sânia Schreiber e outros médicos e fisioterapeutas para falar sobre várias questões das escolioses. E esse ano, então, vai ser aqui na região Sudeste, em Campinas. Quem a gente vai trazer como convidado de honra e estrela vai ser a doutora Sabrina Donzelli, que ela é uma médica da ICICO, que é o Instituto de Escoliose da Itália, e ela é a atual presidente da SOSORT. Além dela, né, então ela vai dar 6 aulas, vai participar de todas as mesas redondas. Então, além dela, vai ter outros profissionais, nós, né, Aline, Rafa, Fuco e outros profissionais da escoliose e profissionais fora da prática clínica da escoliose, justamente para a gente falar sobre o que a gente falou bastante hoje, da questão de dor, da gente não especificar só nas técnicas específicas de escoliose, mas a gente abordar outras esferas que compõem o paciente com escoliose, suas queixas e a procura de desfechos diferentes. Então, vai ser um congresso muito legal e inovador. Eu convido todo mundo para participar, dia 12 e 13 de abril, aqui em Campinas. E o nome é Escoliosis Day, @Escoliosis Day, a nossa página no Instagram. No meu Instagram também tem, @ft.alinegranato. Também tem informações sobre o congresso. Muito bom, muito bom. Então, esperamos vocês em Campinas. Então, para quem quiser entender um pouco mais Vem! sobre, sobre tudo que a gente conversou e muito mais, né, pela vista de vários profissionais, né, vai ser um dia bem bacana, assim. É um lugar que eu e o Rafa, a gente é os estranhos da história, mas a gente gosta também dessa situação, para poder aprender. Vai ter bastante questões polêmicas, né. Acho que a gente fez um desenho de roteiro, de cronograma, que a gente vai ter muito espaço para troca de conhecimento entre os profissionais convidados, entre os palestrantes e os alunos, né, o pessoal que vai ser inscrito. Então, vão ter assuntos polêmicos justamente para a gente fazer esse brainstorm e tentar mudar o curso de algumas coisas aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. Rafa, mensagens finais? Eu acho que esse episódio complementa bastante, né, o outro episódio, onde talvez a gente focou muito mais na história, né, das intervenções. Então, acho que quem gostou, quer continuar no assunto, a gente deixa o link da descrição aqui, do episódio com a Patrícia também. E eu acho, mesmo sem ter números aí, né, Aline, eu acho que a gente pode entender que a maior parte, talvez, dos profissionais do Brasil que atendem hoje escoliose, muito provavelmente estão usando esses métodos, né, que a gente pode hoje afirmar que estão ultrapassados. Estão ultrapassados porque não são comprovados cientificamente, a gente já tem coisas que têm eficácia comprovada. E eu acho que é isso, assim, se você trabalha com postura, se você atende esse tipo de paciente, poxa, é uma iniciativa individual, né, se aprimorar, mas às vezes saber que existe algo pode ser o gatilho para você querer se aprofundar. Então, a gente tem aqui no portal várias, né, oportunidades de você começar a entrar no assunto, esse podcast com a Patrícia, mas a gente tem, inclusive, né, participações aí da Aline, tanto na pós de ortopedia quanto na STAR, para começar ali a te introduzir o assunto, se você quer trabalhar com isso ou já trabalha com isso e quer se atualizar também. Então, acho que foi uma discussão muito boa e é isso, né? É engraçado porque vocês falando assim, né, Aline, do conhecer a doença ou não, me veio muito lembranças da minha época na neuro, assim, sabe? Então, às vezes, várias doenças neurodegenerativas, eu via os físios focando exclusivamente na função imediata, mas numa ELA, por exemplo, em várias outras,
você talvez nem seja esse o desfecho principal, né? Uhum. Você quer garantir a função e postergar a deterioração funcional. Esse é o teu objetivo, é postergar a deterioração funcional, né? E isso é muito difícil de ver clinicamente, assim. Então, você tem que se basear em evidência, porque você vai estar propondo intervenções que você, como clínico, vai ter muita dificuldade de ver o efeito imediatamente, né? Exato. E o paciente Uhum. também. E a escoliose me parece algo muito parecido. Se o teu principal objetivo é postergar ou mitigar, né, a deterioração, a piora da curva, você não vai ver isso em um mês ou em poucas sessões, ver um desfecho óbvio assim. Então você realmente precisa se embasar em algo que tem eficácia comprovada para você ter mais segurança e para o paciente receber algo que de fato possa ajudá-lo mais, né? Então é interessante Perfeito. como o desfecho pode, na verdade, o desfecho diferente pode mudar a forma, inclusive, como a gente avalia nossa efetividade, né? Exato. Perfeito. Muito bom. Li alguma mensagem final aí? Queria agradecer vocês pelo convite. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, acho que mensagem final eu já falei também no passado, mas o Rafa fez um desfecho incrível, sem mais considerações. Muito bom. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem que a gente explore mais outros temas do assunto também, né? Fiquem à vontade, deixem nos comentários aqui do Spotify, do YouTube, de onde vocês puderem falar com a gente, fala direto com a Ali também. Mas eu acho que é um assunto bem extenso, assim, né? E por isso tem tantas pessoas tão dedicadas exclusivamente ao atendimento do paciente com escoliose, né? Então, acho que isso dá um assunto longo para várias questões, né? Mas é isso, gente. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. Li, muito obrigado pelo tempo. Rafa também, não esqueça de dar Beijo. parabéns para o Rafa. E é isso. Um E grande saber abraço. a idade dele, né? Vamos ver quem é o mais velho e qual que é a idade do Rafa. Quem chegar mais perto, ganha um abraço do Rafa depois. Perfeito. Valeu, Vai pessoal. que Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.